pessoal, tudo bom? Hoje eu fui muito inútil o dia inteiro, acordei tarde, não fiz bosta nenhuma, já são 6 da tarde. Então vamos falar de história, não é verdade? Eu já falei sobre imperialismo do século XIX aqui. Olha minhas unhas roqueiras. Só que me veio à cabeça por conta de um comentário que eu não falei de nenhuma situação específica. E tem muita situação específica que acontece nesse contexto de imperialismo que é muito legal de falar sobre. Legal assim não foi, né, pra galera que sofreu. Mas eu digo legal de refletir sobre o quão longe o homem foi pela ganância, não é verdade? Então, bora lá. Eu esqueci de fazer minha introdução, mas foda-se, esse ponto já tá muito longe no vídeo pra ter uma introdução. Bom, no século XIX começa a ter essa maior, só recapitulando, imperialismo, né? Essa maior necessidade dos europeus de expandirem seu mercado consumidor, mercado exportador e, e um lugar para meter os lucros e a galera que eles tinham. Então, tipo assim, ó, começa a crescer muita gente nas cidades europeias e as autoridades olham e falam assim, cara, não quero ter que cuidar dessa galera toda, vamos meter eles em alguma colônia de algum lugar. E é neocolonialismo que se chama justamente pelo fato de que é o novo colonialismo. A gente já viu o colonialismo ali, Portugal e Espanha, ali depois que sai do feudalismo e são consolidadas as identidades nacionais não, mas é monarquia nacional, Estado-nação, aqueles bagulho lá, vai ter um controle da América por Espanha, Portugal, França e Reino Unido. No caso, Inglaterra, Reino Unido, Britânia. Me confundi. Enfim, britânica, o que eu falei? Enfim, aí o neocolonialismo é a nova colonização. Então, eles vão pegar os territórios que não tinham sido tão explorados, porque, por exemplo, pegando o Brasil aqui, quando a gente era uma colônia de Portugal, vinham escravizados africanos pra cá. Só que, tipo assim, a África não era o foco da exploração, eles só tiravam os negros escravizados de lá. Agora, no neocolonialismo, meu filho, vai ser lá e lá, entendeu? Vai ser lá o foco e eles vão sofrer mais do que já sofriam. Então, isso é bem paia. O negócio de colocar lucro que eu falei é porque às vezes o mercado se expandia tanto e eles não tinham onde colocar todo o dinheiro que sobrava, assim. Então eles. Ai, que pena, tadinhos, eles têm dinheiro, logo eles vão colonizar. E também tem muito aquela desculpa de uma coisa humanitária, uma que a gente vai estar fazendo bem pra eles, é uma missão humanitária, uma missão civilizatória, uma missão religiosa pra expandir a fé católica também. Tem essas coisas assim, uma vibe meio cruzadas 2.0. Aí, nessa época, então, o que vai ser mais cobiçado é o que ainda não tinha sido explorado, que vai ser África e Ásia. E aí tem algumas diferenças. Então, o foco de colônia, eu já tinha dito, né? Lá no colonialismo, por causa do mercantilismo, então, era a América. E agora, por causa do capitalismo monopolista, vai ser a África e a Ásia. Aí, antigamente, as potências eram Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. E agora, Estados Unidos, Japão. O Japão vai se tornar uma grande potência que a gente vai ver com a era Meiji. Vai mudar umas coisinhas ali, mas enfim. E as potências europeias. Aí, já falei isso aqui. E o contexto de agora era a segunda revolução industrial, né? Então, por que estava crescendo o mercado dos países? Por causa da segunda revolução industrial. Eles estavam fazendo produtos novos e tudo mais, e enfim, estava precisando de novos mercados consumidores e vai obrigar os caras a comprar, então, né? Ok, vamos falar sobre a partilha da África. No caso aqui eu vou falar um pouquinho e eu já vou entrar em alguns tópicos importantes de revoltas e guerras que aconteceram, né? A partilha da África é basicamente já o canal de Suez ali e o território do Egito estava sendo controlado pela Inglaterra. A França até tinha um pouco de influência sobre o Egito, mas aí ela meio que desistiu e a Inglaterra ficou com aquela parte ali toda pra ela. E os italianos e os alemães depois, tipo assim, de um tempo eles vão entrar pra essa partilha, essa guerrinha aí pra ver quem que tem mais território na África e na Ásia, porque, caso tu não lembre, no século XIX, por 1830, acontece os primórdios da unificação italiana, né? Já começam os movimentos lá dos carbonários, não sei o que. Em 1870 tem Otto von Bismarck, não sei o que, lá na Alemanha, que aí a guerra franco-prussiana, e aí a Alemanha se une. E vai acontecer a Conferência de Berlim, em 1884, que é para definir as regras desse jogo de dominação colonialista. Não sei se eu falei as palavras certas que eu queria ter dito, mas é isso aí. Então, a Conferência de Berlim que acontece aí nesse ano
ela vai fazer uma partilha da África e da Ásia, que já estava sendo partilhada e também ninguém vai seguir essa partilha, vai estar todo mundo querendo pegar o território do amigo, porque, ai, o meu território tem ouro, mas o dele tem ouro e carvão e diamante, e eu quero o diamante dele, então eu vou pegar o território dele. Era tipo isso, né? Se tu simplifica imperialismo, parece um monte de criança no jardim de infância brigando por carrinho Hot Wheels. Eu tô muito calma hoje, que chato, nossa. Aff, eu gosto de fazer vídeo revoltado e não de falar assim calminha. Enfim, aí agora algumas guerras, então. A guerra dos boeres. Se tem um circunflexo no O, é porque é boeres. Mas é que é estranho falar isso, então boers, eu vou chamar de bo. A guerra dos bo. Em 1870, os ingleses vão descobrir diamante e ouro na colônia do Cabo, que eles tinham. E, como qualquer bom ganancioso colonialista, eles vão começar a explorar aquilo ali a full. E aí vai começar a vir estrangeiro, não sei o quê. E aí o Cecil Rhodes era o governador inglês do Kikongo, que eu tô fumando aqui o Congo, do Cabo. A galera, os boers, né, os exércitos aí dos boers já não curtiam muito ele. E aí o Paul Kruger, que era presidente do Transvaal, que ficava ali naquela região também, ele vai pedir ajuda da Alemanha pra evitar que esses estrangeiros fiquem chegando, porque a população não tá curtindo que tá vindo um monte de inglês pro território deles. Aí o Cecil Rhodes e os ingleses em geral, eles fazem uma guerrinha em 1899, uma puta guerra, obviamente, né? Não é uma guerra mundial, mas é uma guerra que vai influenciar a população pra caramba. E aí em 1910, então, em 1902 a guerra acaba com a Inglaterra ganhando e eles vão anexar os territórios do Cabo e do Transvaal, fazendo a criação da União Sul-Africana em 1910. Foi bem resumida essa guerra por mim, obviamente por mim, por mim, não sei, gente, eu amo português, mas eu não estou com neurônios hoje. Tiveram, olha o meu marca-texto, eu tava tirando o adesivinho dele enquanto eu falava. Parei. Vamos. Olha, gente, minha camiseta do gato de Schrödinger. Então, isso tudo que tá acontecendo nesse século XIX é um monte de destruição humanitária. Não é nada ético, sabe? É totalmente antiético. Tudo que eu vou falar aqui, tu nunca pode... Ai, mas é que, coitado do europeu, ele só queria vender o ópio dele pra alguém. Mas ele que enfiasse o ópio no cu, então. Porque pra que ela mexer com os caras que tava quieto, né? Ah, ele só queria expandir a fé pros hereges, como se os caras já não tivessem fé própria deles, né? Enfim, a coisa mais nojenta é o negócio de darwinismo social e falar, ah, eles só queriam civilizar, como se os caras não fossem civilizados. Puta que pariu, hein? Enfim. Aí o imperialismo no Congo pela Bélgica. O Congo é uma coisa bizarra. Primeiro porque tem uma violência do caramba. Segundo porque tu tá ligado que o Congo, hoje é a República Democrática do Congo, né? Essa coisa era por propriedade privada do Leopoldo II. Propriedade privada. Era como se fosse eu ia ali comprar um apartamento, o maluco comprou o Congo, tá ligado? Enfim, por uns 400 anos os portugueses ficaram explorando o Congo e espremendo assim o que eles podiam lá do Congo, porque não tinha fronteira muito definida e Angola e o Congo estão ali, né? Deixa eu só ver se eu não tô falando merda. Não planto capim né pra boiaba na rabo. É um em cima do outro. Enfim, não tinha uma fronteira definida, então os portugueses que estavam colonizando a Angola, eles já se expandiram pro Congo, então é uma continuação da colonização, né? Do neocolonialismo, enfim, foda-se. E aí, em 1857, é definido um estado de vassalagem do Congo a Portugal. Tu tá ligado que vassalagem é bagulho lá do feudalismo, né? Que feudalismo foi tipo no século V. E os malucos vão lá e fazem um país, né? Hoje em dia uma república democrática, mas na época um território ser vassalo. Que vassalo? Vassalo de um país. Por que isso estava acontecendo? Tá? O que estava acontecendo? Leopoldo II, ele estava querendo aqui, ó, interesses econômicos, tá? De Leopoldo II.
E com esses interesses econômicos, ele começou a explorar o Congo. Né? Tinha um rio lá do Congo que não estava sendo muito explorado, mas nesse século foi possível de ser explorado por conta dos avanços tecnológicos da navegação e de outras coisas assim. Eu gosto de ver minha estante, gente, ela é tão linda. Enfim, e aí por conta desses avanços tecnológicos começaram a espremer, como eu disse, né, todos os recursos do Congo que eles conseguiam, porque 1871, Henry Morton Stanley descobriu uma rota lá do caralho. E aí todos os países começaram a querer contratar esse maluco pra ajudar eles a chegarem no Congo. Porque todo mundo, não no Congo especificamente, né? Porque, porra, no Congo qualquer um conseguia chegar. Mas sim passar por essa rota aí que tinha dificuldade da galera de pegar os bagulho tudo. E aí em 1876 o Leopoldo chama para fazer uma conferência geográfica, várias pessoas, tipo geógrafos, sei lá, exploradores e tudo mais, pra essa galerinha ajudar ele com os interesses que ele tinha, né, econômicos ali no Congo. Aí vai ser fundada a Associação Africana, que é essa fachada desse interesse econômico dele, então, e ele começa, gente, a se passar como se ele fosse um benfeitor. E tipo assim, ai gente, eu tô arrecadando dinheiro pra eu conseguir construir a capital de Bruxelas, não sei o que, pra eu conseguir desenvolver bem, não sei o que lá, pipipipopopó. Loucão, né? Enfim, aí nessa conferência ele vai contratar o Stanley. E não é teu copo Stanley, tá? É o Stanley mesmo, o cara, Henry Morton Stanley. E aí esse Stanley vai então ajudar eles a fazerem essa girada aí pelo Congo. E aí, com o fim da Conferência de Berlim, então 1885, vira propriedade privada do Leopoldo II. O território do Congo, eu esqueci de falar isso antes, mas o território do Congo já era explorado pelos portugueses há muito tempo. Não tão explorado, mas 40% dos africanos que foram trazidos do Brasil eram do Congo. Então, pra tu ver que já tinha uma raiz ali dentro, né, de dominação portuguesa. Aí, beleza, né? Beleza entre várias aspas. Começou a ter o foco, então, no extrativismo no Congo. É que eu tô com meu big resumo aqui. Enfim, extrativismo no Congo, usando mão de obra escravizada dos próprios caras que moravam lá. Marfim e borracha começaram a ser muito explorados no Congo. E tinha uma força lá de repressores dos caras de Portugal e, enfim, dos colonizadores que ficavam olhando o trabalho e falando assim, bah, isso aqui não tá certo, vamos reprimir vocês. E tinha uma punição que ficou muito famosa no continente africano por causa desse maldito, desse Leopoldo II, que foi lá popularizar isso no Congo e se espalhou pela África depois, que era, quando o escravizado fazia algo de errado na sua função, ele tinha algum membro do seu corpo decepado. Então, é decepado e não decapitado, tá bom, gente? Decapitado capta cabeça. Tu não decapita, você não tem como decapitar uma mão, porque sua mão não tem cabeça, tá bom? Porque já vi confusões. Decepavam mão, braço, pé, perna, decepavam uma cacetada de membro pra não só punir quem errou, mas também pra dar medo em quem ainda não errou. E não é um erro tipo assim, ai nossa, amarrei errado o cadarço. Era tu ir contra os caras, era qualquer merda que tu fazia que eles não gostavam, tu perdia uma mão, perdia um braço. Então, antes de tu ficar falando, ai, mas era só uma missão civilizatória, ai, era uma missão humanitária, ai, como é civilizado esse branco colonizador que vai lá e corta a mão dos outros, né? Tô revoltada, mas eu não tô. Que eu não tô revoltada legal, tô revoltada, tipo, muito. Ai, sabe, que saco. Nesse período muito civilizado e humanitário, então tiveram de 5 a 10 milhões de mortes. E o Leopoldo lucrou, né, $1 bilhão. Pra tu ver como era super financeiro o interesse dele e não humanitário mesmo, né? Porque se matou de 5 a 10 milhões, com certeza não foi humanitária, né? Foi o contrário de humanitário, foi bem desumano. Aí, eu não anotei o ano, porque eu sou meio lelé da cuca. Mentira, é óbvio, é 1908, eu anotei sim. 1908, o parlamento da Bélgica tira o Congo da posse de Leopoldo, porque a galera tava olhando e falando assim, cara, uma pessoa pode ser dona de um país? E aí tiraram, então, e virou, claro, não deram independência pro Congo. O Congo consegue independência lá em 1960. Aí tu pensa, tá, meu caro?
1960 é a década de 60 dos Beatles. Tu tem noção disso? Os Beatles e a independência do Congo na mesma década. Isso é muito louco. Mesma década que o homem vai à lua. Como que o homem vai à lua na mesma década em que um país se torna independente? Porque nesse período o Congo ficou sob o controle da Bélgica. Então isso é muito louco, gente. É só isso que eu queria falar do Congo, porque o Congo me deixa louca mesmo. Essas coisas que acontecem durante a... Meu Deus, eu tô ficando chocada de verdade. Durante o imperialismo são loucas. Enfim, eu tenho que falar porque ainda tem mais uns 4 tópicos. Talvez uma não fale tanto sobre, mas enfim, ó. Conquista da Indochina. Basicamente, o que vai acontecer? A Indochina era esse território ali entre a Índia e a China. Está escrito o nome, Indochina, né? Índia-China. E, meu Deus, e a França tinha muito interesse naquela região porque o comércio de seda era só da China. E a Inglaterra tinha alta influência sobre a China. Então, quem comercializava seda na Europa era a Inglaterra. E a França não era lá muito amiguinha da Inglaterra pra estar, assim, dando dinheiro pra Inglaterra. Então, a França foi pra cima da Indochina pra pegar a Inglaterra e borracha. Pra pegar a seda e borracha. Porque pegar a Inglaterra não tem como. Pra pegar seda e borracha e não ter que, né, ficar passando pelo comércio inglês. Aí... Meu Deus, eu falei tanta coisa. Tá, aí em 1959, meu Deus, 1859, Saigon, que é uma cidade, vai ser invadida pela França, com a desculpinha de que eles tinham que proteger missionários franceses que estavam lá e que sofriam muita repressão do povo, né? Por que será que os caras recebiam, meu Deus, recebiam descontentamento da população? Será que é porque eles estavam no lugar que eles não deviam estar? Talvez. Enfim, e aí em 1867 eles vão formar a colônia de Cochinchina, não sei se é assim que fala, Cochinchina, sei lá, e vão fazer um protetorado em Camboja também, porque tava com risco dos ingleses, eu acho, invadirem, isso eu não lembro muito bem, mas enfim. E aí, em 1883, então, Tonkin vai ser ocupada. E é isso que é importante para tu entender como é que os franceses vão se meter lá no sudeste da China. Basicamente, essa região do Tonkin, eles ocupam para conseguirem penetrar Yunnan. E aí de Yunnan eles entram em Laos. E de Laos eles entram no sudeste asiático e vão se penetrar ali dentro. Então, basicamente é aí que conseguem essa dominação da Indochina, tá? Em 1893. E aí sobre agora o breakup chinês, ou a abertura da China, e que tem a ver com a guerra do ópio, que tu com certeza já ouviu. Basicamente o que acontece? Tinha só um porto que era usado para comércio na China, que era, não lembro o nome. E a Inglaterra, ela queria mercado consumidor, como já foi dito, né? A Inglaterra tava ali querendo, vamos achar alguém para consumir os bagulho que a gente tem. Aí a ideia deles foi, poxa, só tem um porto na China, como que a gente vai fazer pra entrar mais produto aí? Aí eles vendem ópio, que era usado só como medicamento na China, e a galera começa a se viciar no ópio. E quando eles começam a se viciar, começa a ter um puta contrabando da Inglaterra pra China de ópio. E os chineses começam a olhar e falar assim, cara, isso é perigoso pra saúde do nosso público, vamos pedir para a Vitória proibir esta porcaria deste ópio, né, de chegar aqui. Vitória não faz nada. Aí os chineses ficam revoltadíssimos, né? Acontece que eles vão lá, derrubam 20 mil caixas de ópio no mar. Eu não anotei, escrevi 20 mil no mar. Parabéns pra mim. 20 mil ópio no mar, assim que eu vou chamar. E aí a Inglaterra fala assim, nossa, isso é uma coisa tão nada a ver, assim, tipo, nossa, vocês estão super desacatando, sabe, jogando o nosso produto no mar, a gente quer ser indenizado. Aí a China fala, pois não vão ser, e começa a guerra do ópio de 1840 até 1842. Não tá em ordem cronológica isso aqui, não sei se vocês já perceberam, tá, mas enfim. E aí a China perde, porque a Inglaterra, obviamente, já tava passando ali pela sua segunda revolução industrial, então ela já estava muito mais industrializada que a China, ela já tinha mais capacidade, e a China tem que assinar o Tratado de Nanquim, pelo qual ela começa a abrir mais portos, ela tem que
pagar uma indenização gigantesca e tudo mais. E nessa abertura de mais portos, ou enfim, dar mais abertura para a Inglaterra, outras potências europeias começam a se meter na China, o que faz com que ela cada vez mais se abra e ela fica sob controle, assim, zonas de influência de todas as 7 potências europeias. E aí, então, não tem mais como a China ficar só com um porto aberto, né? Não tem como ela ficar isolada do mundo. E aí acontece a abertura chinesa, o break-up chinês. Minhas meias estão saindo dos meus pés. E aí, dentro desse contexto, né, de cada vez mais europeu entrando na China, se formam grupos meio xenofóbicos, assim, na China, como os Boxers, que era Sociedade dos Punhos Fechados, um bagulho assim, não lembro como é que era o nome. Boxer é uma tradução, né, que, tipo assim, é punho cerrado, box, não sei o que é Boxers, enfim. Mas, basicamente, eles eram contra esses estrangeiros e o governo chinês meio que deixava esses caras existir, porque eles também não queriam ser dominados pelos estrangeiros, então eles meio que incentivavam os boxers a existirem, né? E aí, essa guerra dos boxers que vai ter também, que é bem famosa, que é de 1900 a 1901, ela é perdida pelos chineses também, e vai fazer com que eles tenham que pagar mais dívida, porque os países que foram contra... Tem uns episódios, tipo, importantes dessa guerra, eu acho que são tão importantes que eu não lembro, mas dá pra dar uma pesquisada aí. Aí tem a Era Meiji, eu vou falar bem rapidinho da Era Meiji. Eu não vou falar sobre a Oceania e a Austrália ficando sob controle dos britânicos, porque não é tão cobrado. Mas é bem interessante, se alguém quiser saber sobre, pesquise. Tem várias coisas, os Maori são um povo interessante de pesquisar, Tratado de Waitangi, enfim. A Era Meiji, ela é basicamente essa transição do shogunato, que Shogun era a figura do imperador, meio que mandado por Deus, né, descendente dos deuses, pra Era Meiji, que a Era Meiji significaria luz, e aí quando se estabelece o Estado-nação, né, no Japão. Basicamente, no shogunato ainda era uma coisa meio feudal, e aí os samurais, eles eram os guardas funcionários dos senhores feudais, e eles estavam defendendo o shogunato, até porque era o sistema em que eles tinham um privilégio. E o Japão estava se afastando do mundo por conta desse medo que eles estavam tendo olhando pra China ali, né? E falando assim, cara, o maluco aqui do lado se fudeu porque tinha um porto aberto e acaba que deu o bagulho do ópio. A gente não quer que isso aconteça com a gente. Só que era meio que impossível se afastar do mundo. E aí, a partir de 1854, eles começam a abrir portos e se modernizar também, porque estava muito feudal comparado com as outras potências e não tinha mais como viver daquele jeito. E aí, 1868 é o fim do shogunato e dos samurais. Isso é uma coisa triste, porque tu pensa, cara, um monte de gente tava nessa classe dos samurais e aí agora eles estão sem nada pra fazer, tipo assim... O que acontece com eles? Não tem mais função na sociedade, praticamente. Então, E aí eles começam a ser mais tecnológicos, então vai ter uma melhora na educação, uma modernização do serviço militar, porque, né, samurai não funciona mais. E aí a capital agora é Tóquio. E isso é resumidamente alguns dos conflitos que tiveram durante a época do imperialismo no século XIX.